Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de uma breve pausa, retomamos as nossas visitas guiadas. Na exploração anterior, reflexionamos sobre o papel materno na relação mãe-filhos. Agora, olharemos com muito cuidado para a relação do filho em relação à mãe. Claramente, tudo que se refere à relação mãe-filho está muito idealizado, muito romantizado. Sempre se fala muito de amor materno, de amor filial, de uma boa mãe, de bons filhos, quase sempre perdendo de vista que mães e filhos são pessoas comuns, vivendo vidas comuns na enorme maioria das vezes, e que conceitos como boa mãe e bons filhos geram naturalmente exclusão. Mas, no olhar sistêmico, sabemos que por trás de cada mãe e de cada filho existe um campo familiar específico, com heranças específicas, coexistindo com outras influências de muitos outros campos de pertencimento que posicionam ou deslocam o indivíduo segundo suas características. Dito de outra forma, todo indivíduo possui características únicas, físicas, orgânicas, emocionais ou comportamentais, pautadas pelos parâmetros sistêmicos herdados das famílias de origem. E dentro de toda a dinâmica familiar, os conceitos de bom ou de ruim ficam tão relativizados que se dissolvem perante das evidências. Por outro lado, a criança interior que precisa ter o controle se ilude com a possibilidade de que todos nesta terra possam ter o poder de discernir e conduzir o nosso destino, de uma ou de outra forma, a partir de simples escolhas e tendo o livre-arbítrio, ou pensando no maravilhoso que seria ter à disposição, como numa planilha de Excel, uma espécie de balanço kármico para podermos maximizar os nossos esforços evolutivos a partir da inteligência e da meritocracia. Porém, estas opções só fazem parte de uma projeção irreal da vida. Cada um de nós é como é e cada um tem um momento e um lugar na história. Um contexto familiar único e uma herança que atua como uma verdadeira teia de aranha. Mas também temos sempre a possibilidade de mudar. Só que isto só funciona desde o assentimento a todo o que foi e a todo o que é. Assim, dizemos que a mãe é como ela é, e da mesma forma, os filhos são pessoas únicas e com todo o direito de serem do jeito que são, inclusive quando não se comportam do jeito esperado. Em todo caso, as nossas características podem não se ajustar ao nosso entorno. Podem facilitar ou impossibilitar o fluir da vida, o fluir da realidade que nos toca viver. Pode ser que a nossa consciência ou as nossas consciências evoluam em direção à vida, percebendo e transformando o que é pesado em leve, desfazendo conflitos e integrando o que foi separado, especialmente os excluídos. Ou pode ser que a nossa consciência, ou as nossas consciências, permaneçam presas na fidelidade por amor, neste caso um amor que adoece, se mantendo apegadas a estruturas arcaicas que, ainda sendo de alguma forma funcionais, impedem os ajustes e adaptações de cada dia, necessários para atravessar pelas dificuldades e desafios que a interrelacionalidade nos apresenta. Por esse caminho é que chegamos a nos confrontar com o grande desafio, e este é compreender e assentir o pertencimento de todos, gozar do nosso lugar na vida, e desde ele fazer todos os ajustes e transformações que achemos necessários para permanecer na condução consciente da nossa vida, sem gerar consequências negativas. Este grande desafio, como não poderia ser de outra forma, é também o desafio na relação mãe-filhos. Para os filhos, faz parte desse desafio
compreender e a sentir o pertencimento da mãe. Algo tão absurdamente lógico que a negação desse pertencimento chega a doer quase. Assumir nosso lugar de filhos e não outro, e desde esse papel de filhos permanecer atentos ao fluxo da vida e às suas exigências, sem renunciar ao essencial e sem exclusões, elaborando a nossa herança e nos adaptando sistemicamente à nossa realidade, sempre atentos às possibilidades latentes no campo quântico. Qual é o papel sistêmico dos filhos na relação mãe-filhos? O que é que se espera deles dentro da família e especificamente em relação à mãe? Como já dissemos, faz parte desse desafio compreender e assentir o pertencimento da mãe. Mas existe muito mais para observar. Os filhos, como pessoas, terão suas próprias características, inclusive desde antes de seus nascimentos. Mas, a diferença da mãe que teve tempo de assumir ou não seu lugar e seu contexto familiar, o recém-nascido tem muito que aprender e experimentar. Traz consigo muita informação com a qual ainda não sabe lidar. Longe estão os recém-nascidos de serem folhas em branco, como muitos sugerem. Eles trazem, sim, muita informação, desde o extenso campo familiar. A mãe não nasce mãe, mas o filho, sim, nasce filho. E essa diferença estabelece papéis pré-estabelecidos a cumprir e serviços assignados para desempenhar, dentro da rede das conexões familiares. O nascimento da mãe lhe outorga à mãe uma precedência na sua família durante a gestação e no puerpério. Da mesma forma que na antiguidade, as mulheres grávidas, os recém-nascidos e suas mães permaneciam no centro do grupo. Ainda, quando se trata de uma mãe de primeira viagem, esta experimenta uma nova hierarquia e uma nova forma de dar e receber. Nada disto é fácil de ser aprendido e muito menos automático. O filho, ao nascer, ganha precedência dentro da sua família e em relação aos irmãos, ainda que sem eliminar a ordem. Ao entrar no fluxo da vida, ele será o mais pequeno, com toda a carga sistêmica vertical e leveza sistêmica horizontal que isto traz. Durante um bom tempo, estará na vida, mas ainda na influência da mãe, quando presente. Literalmente, estará sendo parte da mãe, tanto que o filho só se percebe diferente dela através de um processo traumático que acontece durante o 5º ao 9º mês de vida. Superficialmente, isto parece não ter muita consequência prática e, de facto, muitíssimas são as famílias que trazem filhos à vida sem ser conscientes de todo este conhecimento. E, mesmo assim, eles vingam, não é? Ainda que pareça que não, mas existe sim uma pontinha de verdade nessa afirmação. E faz parte da realidade. Mas, em todo caso, vaciar o vínculo com os nossos filhos no desdém e na desconsideração não nos parece apropriado. Podemos dizer que estes são nascimentos e situações desequilibradas, anormais, e que gerarão consequências profundas na mãe que nasce como mãe e nos filhos que nascem como filhos. Nossa procura, no entanto, é a análise sistêmica da relação mãe-filho, quando funcional. A partir daí, e pelas características dessa relação, é da mãe a maior parte da responsabilidade da geração do vínculo mãe-filho, assim como do ambiente propício para o crescimento saudável de seu filho. Vínculo que começa a ser criado já no período pré-natal ou talvez desde o desejo de ser mãe, e se prolonga e estrutura em toda a primeira infância desse ser. Esse vínculo resulta fundamental para a criança, possibilitando um desenvolvimento saudável da personalidade e dos comportamentos sociais, da autoestima, assim como de seu posterior relacionamento com o mundo exterior. Sem esse vínculo, sabemos que a criança deverá enfrentar diversas dificuldades. Uma amostra não tão pequena é aquilo do movimento interrompido. Apesar disto, para o desavisado, o filho aparenta ser um ser independente da mãe. E, portanto, esse vínculo mãe-filho não teria tanta importância, já que, mesmo na ausência da mãe, o filho poderá sobreviver sempre que outra pessoa lhe cuide ou lhe acolhe, lhe alimente e lhe proteja. E isto é verdade,
Isto acontece quando o vínculo materno não chega a ser consolidado ou quando, após a criação desse vínculo, algum fato separa a criança da mãe. Doença, morte, separação, pelo motivo que for. O que o desavisado não vê é que haverá sobrevivência, mas a falta de vínculo ou sua traumatização imprimirá marcas profundas na mãe e particularmente no filho, sem sequer tentar entrar na questão do que é certo e do que é errado. A preparação para desempenhar funções complexas faz que no homem o desenvolvimento seja lento e, a diferença de outros animais, nascemos totalmente dependentes. Só de entre os 10 meses a 1 ano e meio de idade, a criança começa a ter noção de si mesma. Aos 3 anos, ou perto dos 3 anos, começa a adquirir a consciência do que é certo e do que é errado. Mas só ao derredor dos 12 anos começa a definir sua consciência crítica e social, aumentando muito o leque das relações, adquirindo laços e adotando regras que fortaleçam seu pertencimento aos grupos dos quais participa.